Como é que você faz para ser mais ouvido, mais respeitado, para as pessoas prestarem atenção em você e respeitarem mais, levarem mais a sério o que você fala? É isso que você vai ver nesse vídeo. Fala comigo, tudo bem? Aqui ó, o João Vitor Caos, 10 anos, um especialista de comunicação que ajuda homens e mulheres a se relacionar melhor com eles mesmos, com as outras pessoas e com o mundo. E no vídeo de hoje eu quero entrar um pouco mais fundo em como que você pode fazer para as pessoas prestarem mais atenção em você, te respeitarem mais, levarem mais a sério o que você fala, que é uma dúvida, é uma dificuldade que muitas pessoas me trazem em diversas áreas da vida delas. Eu tô acostumado, durante anos, eu passei anos ouvindo, né, homens que tinham essa dificuldade lidando nos relacionamentos deles com as mulheres que eles tinham acabado de conhecer, ou dentro das relações mais longas, mais duradouras, com as pessoas que eles acabavam conhecendo e criando relações mais profundas, mas que depois de um tempo criavam uma desconexão e eles não se sentiam ouvidos dentro dessa relação. Eu também ouvia de mulheres, geralmente não das mulheres dos meus alunos, mas de mulheres que vinham me procurar no meu canal antigo no YouTube, no meu Instagram antigo, no qual falava sobre relacionamento. Elas entravam muito em como que tinha essa grande dificuldade em ser ouvidas pelas pessoas. E eu tenho, na verdade, 2 passos, tá? São 2 passos muito importantes. Talvez aí tenha um terceiro, mas aí já não é mais um passo, né? Não é uma coisa que você deve fazer assim ativamente, é mais um filtro que vale a pena você ter com relação às outras pessoas. Tá, mas daí depende muito de onde que você anda, né, dos ambientes que você frequenta. Mas existem 2 passos, é uma técnica clássica, na verdade, que meus alunos já conhecem há bastante tempo. Vários deles têm muito carinho, né, por essa técnica, mas na verdade para mim é uma filosofia, que é a ideia do OCA-FAP. O que é o OCA-FAP? Quando você quer falar alguma coisa com uma pessoa que ela seja ouvida, acho que vale a pena a gente levar em consideração essa heurística, essa filosofia de que, na prática, ela também quer a mesma coisa que você. Ela também quer ser ouvida. O pai da autoajuda, um dos pais da autoajuda ali dos Estados Unidos dos anos 20, 30 e 1920, 1930, né? O Dale Carnegie, naquele livro que os caras vivem enchendo o saco e recomendando, principalmente nas rodinhas de marketing multinível, como fazer amigos e influenciar pessoas. Nesse livro, o Dale Carnegie fala: o assunto preferido das pessoas são elas mesmas, né? Então, primeira coisa quando você quer realmente fazer amigos e influenciar pessoas é você, talvez não se permitir ser influenciado, mas dar a outra pessoa a chance de te influenciar com a visão dela, ou pelo menos de expressar para você a visão dela. E essa é a primeira metade da estratégia do OCA-FAP, que é o OCA, é você ouvir com atenção. Ouvir com atenção significa você prestar real atenção na pessoa quando você está falando com ela, você olhar nos olhos quando você está falando com ela, você colocar essa presença na hora que você está falando com a pessoa, na hora que você está ouvindo ela. Quando ela está trazendo assuntos que são importantes para ela, vale a pena você trazer essa atenção, você trazer essa presença e você literalmente tratar como se fosse uma coisa importante para você, porque é uma coisa para ela. Então talvez desconectar um pouco do celular, tirar um pouco o olho do celular, né? Ficar aqui abaixado olhando o celular, né? Parar e olhar nos olhos, né? De repente, se você está num ambiente com um som alto, com uma coisa alta, se aproximar mais da pessoa, ficar um pouco de lado para a pessoa perceber. Ela não se trata só de você ouvir. Ah, tá, não, eu tô ouvindo, eu tô prestando atenção, mas eu tô prestando atenção olhando para lá. Mas você fazer a pessoa se sentir ouvida. Existe uma pequena diferença entre você ouvir e você fazer a pessoa se sentir ouvida. Para você fazer a pessoa se sentir ouvida, você traz, e tem muita gente que tem mais facilidade fazendo isso na hora de falar, e a gente vai entrar mais nisso daí, um pouquinho, na próxima etapa, mas na hora de ouvir, você trazer os seus movimentos, trazer o teu corpo, trazer toda a tua linguagem corporal para essa posição, esse posicionamento de ouvir e prestar atenção, olhando nos olhos, trazendo mais o rosto de lado quando estiver ouvindo, né? Trazendo a pessoa para perto de você se necessário.
entende? Respondendo, dando pequenos sinais de que você está entendendo, ou então fazendo perguntas sobre o que você não entendeu, pedindo para aprofundar mais, né? Eu falo muito de relacionar e personalizar. É uma coisa que eu passo muito para os meus alunos de mentoria. Relacionar é você trazer alguma coisa sua, um pequeno comentário seu rápido ali, mas devolver a palavra à pessoa, mas trazer um pequeno comentário seu rápido sobre o assunto, sobre o que ela está falando, se você já passou por aquilo que a outra pessoa está falando, tá? Mas trazer de volta a palavra para ela. E personalizar seria você ir mais fundo, pedir para ler mais fundo, perguntar por mais, né? Pergunta coisas simples como, tá, e como é que foi isso? E como que você se sentiu quando isso aconteceu? Tá, e depois o que você fez? Tá, e depois o que a outra pessoa respondeu? Eu gosto muito de conversar com a minha sócia, com a Luísa Porte, que ela é especialista nisso. Ela sempre pergunta, tá, mas aí, o que a outra pessoa falou? E às vezes a outra pessoa não falou nada ainda, né? Eu tô trazendo uma coisa que eu conversei com outra pessoa, com ela, e daí ela sempre aprofunda mais, e aprofunda mais, e aprofunda mais. E eu me sinto ouvido conversando com ela. Isso é extremamente poderoso. Isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer e comecei a fazer tanto até perceber que eu estava começando a fazer isso naturalmente, porque isso cria uma conexão natural com as pessoas muito mais fácil, muito mais eficaz e de uma forma muito mais verdadeira. O que eu estou fazendo aqui não é uma estratégia, não é uma técnica de manipulação. O que eu estou fazendo aqui é uma estratégia de comunicação de vida, para que você possa entender melhor as outras pessoas e criar uma conexão real com elas. E daí é que entra, porque aí fica muito mais fácil de você seguir o segundo passo da estratégia OKFAP, que é você falar com paixão. É você colocar sua voz, seu olhar, sua atenção, sua presença, sua movimentação toda no que você está falando. É quando você for falar de alguma coisa, for contar uma história que está passando por um momento mais difícil, mais ruim, mais trágico da história, você trazer isso para sua voz, você falar como se você estivesse realmente falando de uma coisa triste. É quando você for contar uma boa notícia, você trazer esse sorriso para o seu rosto, você trazer esse sorriso para a sua voz. Você já deve ter ouvido algum mentor de vendas ou algum coach desses do Instagram falando que quando você fala no telefone sorrindo, a sua voz sai mais bonita. Isso é porque o nosso corpo ele reage imediatamente quando a gente força, de certa forma, não forçar, mas quando a gente instrui de forma intencional o nosso corpo a agir de uma certa forma, a colocar mais intenção, a colocar mais energia no que a gente comunica, a nossa voz e as nossas palavras saem de um jeito mais interessante. É uma coisa que eu falava, passando um helicóptero aqui bem em cima de mim. E vou aproveitar para falar com mais energia ainda, já que é disso que eu estou falando. Eu costumava falar para os meus alunos antigamente, quando eu dava curso de relacionamento, eu falava de verdade no conteúdo e teatro na forma. Isso trata exatamente disso. Você está falando de um conteúdo verdadeiro, você está contando uma história real sua. Por isso que eu falo muito, quando eu falo para os meus alunos sobre histórias, quando você for contar histórias, você contar histórias reais. Porque não só é a coisa certa a se fazer, mas você não está perdendo tempo, você não está gastando processamento mental inventando a história ou construindo uma narrativa ali enquanto você está contando ela, e você libera processamento, você libera energia mental e processamento mental para cair dentro da energia que você coloca no seu corpo, na sua comunicação, na hora que você está falando. Faz sentido isso ou não? Porque daí, quando você junta esses dois, você ouvir a pessoa com atenção de verdade, você olhar nos olhos dela, você trazer essa atenção real, você trazer aqueles e pô, sério? E como que você se sentiu com relação a isso? E daí você combina isso para na hora em que você for falar, você falar com paixão e emoção e colocar a verdade no conteúdo e teatro na forma, adivinha o que acontece? Você vai ser muito mais interessante, porque você está mais interessado. Tem gente que fala, ser interessado é mais importante do que ser interessante. E eu discordo um pouquinho, eu acho que é igualmente importante os dois. Só que para você ser interessante, você precisa ser interessado. Interessado na outra pessoa quando você está ouvindo, primeiro, e interessado na sua própria comunicação quando você está falando. Faz sentido isso daí? Sim ou não? Eu vou entrar um pouco mais fundo nisso nos próximos vídeos, toda essa questão de relacionar e personalizar, mas para o OKFAP funcionar,
tá? Existe também um filtro, eu poderia chamar de uma terceira dica, um terceiro passo, mas um filtro para você conseguir fazer isso com saúde. Porque você não vai conseguir fazer isso a longo prazo e com todo mundo e com um monte de gente se você ficar fazendo isso com todo mundo. Perdão, você não vai conseguir fazer isso a longo prazo com saúde mental para você se você fizer isso com todo mundo. Se você der toda a atenção do mundo para todo mundo que falar com você e você falar com paixão o tempo todo, você vai cansar muito rápido. E você vai ser falso para você e você vai ser falso para as outras pessoas. Então o único jeito de você conseguir colocar verdade no conteúdo, empatia na forma, você conseguir ouvir com atenção e falar com paixão, é você filtrar muito bem com quem que você usa isso. E você só usar com quem merece o seu tempo. Então, isso daqui se trata menos de um passo a você tomar e se trata mais de uma reflexão para você ter todos os dias da sua vida. Não todos os dias, mas sempre que você sentir que você está se forçando demais. Sempre que você se perguntar, pô, como é que eu faço para essa pessoa aqui prestar mais atenção em mim? Você se parar no meio dessa pergunta e responder com uma outra pergunta a si mesmo. Por que eu preciso da atenção dessa pessoa? Se a resposta valer a pena, aí você usa Oca, FAP, verdade no conteúdo e teatro na forma, mas mais vezes do que você de repente está disposto a admitir, a resposta dessa pergunta não vai ser satisfatória. E você vai perceber que você não precisa da atenção de todo mundo. Você precisa da atenção de quem importa para você. De quem tem uma conexão real contigo. Uma conexão que é construída, de novo, com técnicas de comunicação, mas técnicas de comunicação utilizadas para expressar a sua verdade e a verdade dela. Faz sentido isso ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários o teu feedback, também temas, sugestões para os próximos vídeos. E se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Eu presto atenção nessas métricas, preste atenção no que, principalmente que vocês comentam aqui embaixo, para eu saber como melhorar aqui esses vídeos para vocês e quais são os temas que vocês querem ver mais para frente. E é isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, né? Eu tô começando esse canal agora de novo do zero. E eu te vejo na próxima. Sou João Vitor Carlos, muito obrigado e te vejo nos próximos vídeos.